Isabel Mendes da Cunha, conhecida como a bonequeira do Vale do Jequitinhonha, teve 4 filhos e ficou viúva jovem. Usou da arte da cerâmica para sustentar a família e ensinou muita gente a trabalhar com barro. Em 2004, Dona Isabel ganhou o primeiro lugar do Prêmio Unesco de Artesanato, concorrendo em toda a América Latina e Caribe. Ela faleceu em 2014, aos 90 anos de idade, e ainda produzia. Vou falar pouca coisa. Quando eu tinha 7 anos para 8 anos, eu inventei, foi invenção de minha. Porque a minha mãe fazia panela, fazia prato, porta, essas coisas assim, né? Mas eu nunca tinha visto falar, e ninguém nunca tinha visto falar, gente fazia esse tipo de peça que eu inventei de fazer, que é boneca, outros tipos de peças que gente que nunca tinha visto gente fazer. Então eu brincava com um pedacinho de pau que meu pai mexia fazendo roça, mexia na roça, nós trabalhávamos em fazenda dos outros, trabalhando de agregado na roça dos outros. E eu pegava aqueles pedacinhos de pau que meu pai serrava, madeira, que fosse, eu apanhava e falava que era boneca. Via falar de boneca, mas eu nunca tinha visto que era boneca. Eu falava que ia fazer boneca de pano, isso, aquilo, outro, mas eu nunca tinha visto ninguém fazer, porque lá onde é que eu morava, ninguém não sabia fazer esse negócio de boneca de pano. Eu fazia cavalinha, limala, essas coisas. Depois eu falei, eu vou fazer boneca, bonequinha. No tempo que eu brinco com boneca de sabuco de milho, eu vou fazer pedacinho de pau e flor do mato, e eu brinco fazendo uns brinquedinhos de boneca. Aí eu peguei fazer boneca, fazendo as bonequinhas, e eu fui crescendo e fui inventando mais coisas, experiência, fazendo experiência, invenção que a gente fazia. Eu gostava muito de ver aquelas mulheres que estavam com o menino no braço, no colo, dando mama, assim, coisa mais bonita que eu achava. Eu falava, eu pensava, eu achava assim bonita, eu pensava assim, eu vou fazer uma boneca como se fosse uma mãe amamentando a criança. Eu pegava o barro e fazia. E foi continuando assim, e a gente foi crescendo naquela infância de mexer com barro, né? E sempre a gente pegava o barro e fazendo as peças maiores, mais diferentes. Eu faço umas, tem hora que eu faço elas alegres, sorrindo. Outra, modo de rir, sabe? E hora eu faço outras bem séria, bem séria. Eu faço outras com raiva, tudo eu faço. Hoje tem muitas pessoas que eu nem conheço e fazem esse trabalho, graças a Deus, né? Me conta uma coisa, a senhora então não dá nome para as bonecas, só deu nome para uma. E agora, a senhora quando vai fazendo as bonecas, a senhora conversa com elas? Conversa assim em latim. Conversa assim pensando. Conversa latim. Em latim. Só pensa, né? Em latim pensando. Eu quero. João Alves é ceramista reconhecido, possuindo obras em acervos importantes do país e tendo conquistado o 4º lugar no Prêmio da Unesco para América Latina e Caribe em 2005. Quando eu comecei a brincar com barro, eu tinha uns 8 anos de idade. Não, alguém não ensinou não. Eu vi e tive aquele dom dentro de mim de trabalhar com barro e comecei a fazer, né? Só que eu fazia assim mal feito demais, até que eu fui tendo criatividade de fazer mais bonito, até que eu aprendi o presépio na época, né? Quando eu era menino. Essas peças, né?
ela é inspirada mais do pessoal da região, né? Da roça, porque tem parente do meu pai que mora na roça, então a maioria dessas cenas eu já vi pessoalmente, né? Fogão a lenha, minha mãe mesma que tinha um forninho quando eu era pequena, ela assava muito biscoito no forno, então tudo isso eu já vi, né? Inspirado no passado e no presente também. Às vezes eu faço uma peça, né? Lembra a minha mãe, lembra o meu pai, igual a benzedeira mesmo, quando eu estou fazendo a benzedeira. Eu sinto aquela coisa dentro de mim, assim, quando eu vejo assim, porque a minha mãe benzia de criança, ela era benzedeira, ela benzia de olhado, quebrando. Então aquela peça faz muito a lembrar dela. E a fiadeira também, né? Eu lembrei agora que ela é inspirada na minha avó, a mãe do meu pai. Eu chegava lá na roça quando era criança, ela estava sentada no chão fiando com fuso, tá fazendo lenha. Então eu inspirei nela, né? Esse barro é pegado aqui na região, aqui mesmo, um lugar chamado Catulé. Eu pego lá. É pegado barro, às vezes encontra ele molhado, traz ele, coloca para secar, depois de secado é socado no manjol, passa na peneira, em uma gamela e é amassado. Depois de amassado ele começa a trabalhar com o barro, fazer a peça. Essa peça, ela tem uma história, né? Assim diz a minha mãe, né? Que ela fazia e a mãe dela. Que quando colocava a galinha para chocar na lua fraca, que falava lua minguante, falava lua fraca, né? Aí a galinha chocava os ovos e os pitinhos não aguentavam bicar a casca do ovo. Aí a dona da galinha tinha que quebrar as casquinhas para o pintinho sair, né? E aí colocava as casquinhas na varinha, colocava a varinha no fumeiro do fogão, onde saía a fumaça. Era a simpatia que fazia para os pintinhos sobreviver e não morrer. Noemisa é uma das mais conhecidas ceramistas do Vale do Jequitinhonha. Nasceu em 1947 em Ribeirão do Capivara, município de Caraí. Filha de um lavrador e de uma respeitada ceramista, aprendeu sua arte com a mãe quando tinha apenas 7 anos. Noemisa nunca gostou de fazer panelas, potes ou jarras. Desde muito pequena, gostava de criar pequenos animais de barro para suas brincadeiras. Distinta de muitas artistas do Vale, Noemisa traduz o cotidiano em alegria, sobriedade e ironia, que podem estar na prisão do ladrão de galinhas, na visita ao dentista, nas atividades de uma ceramista ou mesmo nas festas regadas por boa música e moços bem apessoados. A Noemisa, então, ela mora no Ribeirão da Capivara, né, numa casinha muito simples, muito linda, muito bem cuidada, onde ela passa a tabatinga, né, que é aquele barro branco de tempo em tempo, toda branquinha, e ela tem o hábito de pintar umas florzinhas na casa, decora a casa com as florzinhas. Ela mora com a irmã Jacinta, que é uma mulher que está na cama, acredito que mais de 40 anos, e a Noemisa então cuida dessa irmã e cria um sobrinho. Então a vida dela é essa, cuidar da irmã, cuidar do sobrinho e fazer as peças, como diz ela. A Noemisa trabalha desde pequena, assim diz ela, né? E aprendeu lá com a mãe, continua, trabalhou muito, tem peças delas espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. A única tristeza que a gente tem é que ela hoje não usufrui de nada daquilo que ela fez, né? Nada assim em termos financeiros. As peças dela estão espalhadas pelos museus, pelas coleções, pelo Brasil e pelo mundo, e ela vive numa simplicidade muito grande, por que não dizer numa pobreza também muito grande. A Noemisa, ela reproduz o cotidiano da vida dela, o cotidiano social no qual ela está inserida. Quando eu fiz a exposição lá no Museu de Arte Popular, eu fiz uma história em quadrinhos com as obras da Noemisa, porque elas me davam uma sequência, sabe? Então eu achei isso muito interessante, assim,
da parte dela. Cada peça é soberana, ela é única, não se repete. Então, isso tem um valor para mim, de ter próximo a mim uma peça, um objeto que não vai ser encontrado em lugar nenhum, mas em tempo algum.